Jornal do Diário. Oferecimento Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. Olá, boa tarde. Na edição de hoje você vai ver. Irmãos são mortos a tiros nesta sexta-feira no Beco da Tela. Com essas duas mortes, Santa Maria chega a 25 assassinatos desde o início do ano. RS 509, a faixa velha de Camobi, ganha novo semáforo para garantir segurança de pedestres perto da Avenida Roraima. Aprovado na Câmara de Vereadores de Santa Maria o programa Empresa Amiga da Escola. Veja também, segunda edição do Conecta Distrito reúne circo, feira de brechós e muito mais para curtir o final de semana de uma forma bem criativa. E ainda, investimentos na Vila Belga estimulam o comércio local. Confira estes e outros assuntos em instantes aqui no JD. A segunda edição do Conecta Distrito começou na noite de ontem, quinta-feira, aqui em Santa Maria. E o evento reuniu empreendedores, artistas e o público em geral. Em alusão ao Dia Mundial da Criatividade e da Inovação, Santa Maria promove um evento muito importante. O Conecta Distrito busca reunir empreendedores para debater sobre economia criativa. Na segunda edição, o evento reuniu grande público no mercado da Vila Belga. A partir de palestras, atrações musicais e atividades criativas, o Conecta Distrito deve abordar temáticas diferentes a cada dia. No eixo música, audiovisual e criatividade, o primeiro painel contou com a presença da dupla Sandro e Cícero. Feche os olhos pra lembrar, não nega que ainda me ama. O cantor Agosta Falando que me ama. Sou fã dessa música. Demais, né, cara? e o músico Marco Polo, para falar sobre carreira e empreendedorismo. O diálogo foi mediado pelo publicitário Luciano Matana. Ao Diário, o vice-prefeito de Santa Maria, Rodrigo Décimo, falou sobre o propósito desta edição. É um evento para toda a cidade conhecer um pouco mais do que o Distrito Criativo pretende, né? Que é transformar essa região da cidade e depois, no melhor dos sentidos, contaminar toda a cidade com esse espírito de acolhimento, de criatividade que a gente está plantando aqui no nosso Centro Histórico Ferroviário através do Distrito Criativo Centro Gari. Então o nosso grande objetivo é esse, de conectar o Distrito Criativo com as pessoas. Com a realização da Prefeitura de Santa Maria e do Sebrae, o Conecta Distrito segue até o dia 22 de abril. Pelo eixo Ações que Conectam, a Prefeitura vai realizar o BRIC especial da Vila Belga. O evento ocorre neste sábado, a partir das 4 horas da tarde, e deve contar com feiras convidadas. O evento Conecta Distrito vai até domingo. A arquitetura. Falando sobre o Conecta Distrito, com a revitalização do projeto Centro Gari em andamento, o patrimônio histórico de Santa Maria, a Vila Belga, vem se desenvolvendo nas áreas da gastronomia e também no comércio local, que está cada vez mais chamando empreendimentos para o espaço. A arquitetura e as cores chamam a atenção de quem percorre as 4 ruas da famosa Vila Belga. O patrimônio histórico de Santa Maria completou 116 anos em 13 de abril. O conjunto habitacional, criado em 1907, foi o lar de ferroviários da Companhia Belga. Atualmente, além de ser a casa dos descendentes desses funcionários, as construções históricas abrigam diversos empreendimentos. O comércio do local faz muito sucesso aos domingos com o BRIC, que faz parte da agenda cultural da cidade. Outro projeto que estimula o desenvolvimento da economia local é o Distrito Criativo, lançado pela Prefeitura, com o objetivo de revitalizar o centro histórico do município, que abrange a Avenida Rio Branco, a Gari e a Vila Belga.
Aqui na Vila Belga, o comércio vem aumentando ao longo dos anos. Hoje, são mais de 10 estabelecimentos e entre eles tem restaurante, galeria de arte, brechó e até mesmo essa loja de azulejos antigos. O comércio assim local daqui da Vila Belga, ele tá melhorando, tá em desenvolvimento? Eu acho que está desenvolvendo, porque estão trazendo bastante ponto de comércio aqui. Eu não sei quantos tem aqui, já tem uns quantos. E é o que está acontecendo, eu estou achando interessante, porque daí movimenta, né? Porque isso aqui aqui o meu negócio é um lugarzinho meio reservado para um canto, porque não é cruzamento, né? Então a pessoa tem que ter outros puxando o outro, né? Através de nós, eu acredito que através de nós estão puxando os outros, né? Cada vez mais os santamarienses, turistas e admiradores das casas belgas percorrem as ruas Manuel Ribas, Ernesto Beck, Dr. Valtier e André Marques, para conhecer a história, valorizar a memória e prestigiar os empreendimentos comerciais dos mais antigos aos mais novos. Com a revitalização em andamento, o objetivo é que cada vez mais os prédios e as casas do conjunto histórico sejam ocupados para gerar um maior movimento na economia local. Na rua André Marques, em uma casa azul escuro, uma namoradeira combinando com a cor da edificação recebe os visitantes do ateliê Casa Floresta. A loja, que fica na residência da dona Marisa Floresta, de 84 anos, é cuidada pelas filhas, a Márcia e a Mirna Floresta, também moradora da Vila Belga. E como é que começou aqui a Casa Floresta? A Casa Floresta ela surgiu há mais de 5 anos, com esse intuito de, juntamente com o BRIC, né, proporcionar às pessoas, né, que fazem o seu trabalho, né, e querem divulgar, ter essa oportunidade. O aumento de visitantes e de pessoas procurando, né, o nosso trabalho está sendo muito bom, superou as expectativas. Então, a gente espera que agora, com a criação do Distrito Criativo, né, essa procura aumenta mais e as pessoas, né, consigam, né, realizar, né, o seu trabalho, né, com tranquilidade, com felicidade de poder mostrar coisas bonitas num local tão importante quanto é a Vila Belga, esse patrimônio tombado histórico tão importante para a nossa cidade. O brechó Broto Maroto, em uma das casas da rua Manuel Ribas, cor rosa salmão, fica entre outros 2 empreendimentos da Vila Belga. O charme do brechó é a pegada vintage, que vai desde as peças de roupa até a decoração do local, com discos, molduras antigas, videogames e colagens de artistas como Belchior e Cássia Eller. A dona do Broto Maroto, Marcela Canfort, de 32 anos, começou em 2013 em Bagé, sua cidade natal, de uma forma despretensiosa nesse mundo dos brechós. Em 2016, decidiu expor no BRIC e em 2017 teve a oportunidade de ser moradora da Vila Belga, onde criou a loja. Após um breve período que precisou retornar a Bagé, Marcela voltou para Santa Maria e alugou de novo a mesma casa, que já tinha sido seu lar. E está até hoje com o empreendimento, crescendo cada vez mais. Com essa questão da criação do Distrito Criativo, algumas casas que estavam muito tempo para vender, por exemplo, hoje em dia foram compradas e muita gente querendo investir, querendo abrir negócios na Vila Belga, né? Tanto como a Calorada aconteceu aqui na Vila Belga, então eu acho que está vindo muita coisa, muito estabelecimento e também muitas questões culturais para a Vila Belga, além do BRIC, né? Acho que daqui uns 5, 10 anos aqui vai ser um lugar, um polo cultural. Entre algumas ações que já foram feitas na Vila Belga, a partir do Distrito Criativo, estão a restauração da pavimentação de paralelepípedo, a instalação de 11 câmeras de monitoramento ligadas ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública de Santa Maria, a troca das lâmpadas por luminárias de LED e a implementação da drenagem pluvial, o que impede que os moradores tenham problemas nas ruas em dia de chuva. Um projeto de revitalização das áreas do centro histórico também deve ser lançado pela Prefeitura em breve. Já a estrutura do antigo mercado público será utilizada pela Secretaria de Educação e a Secretaria de Cultura do município.
A RS 509, a faixa velha de Camobi, ganhou um novo semáforo. O equipamento, que entrou em funcionamento na última quinta-feira, ontem, foi instalado nas proximidades da Avenida Roraima, região com alto índice de acidentes. Além do semáforo, o trecho que contempla os dois sentidos da faixa já havia ganhado redutores de velocidade. Para os pedestres, o diferencial do equipamento é um botão que dá sinal vermelho para os motoristas pararem e possibilita a travessia da via a pé. A instalação é uma parceria do município com o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, o DAIR. Esse é um trecho realmente que tem muitos acidentes, a gente recebe inclusive muitas ligações aqui na redação do Diário de Santa Maria e agora dá mais segurança para os pedestres que podem apertar o botão. E a gente continua trazendo aqui as informações ao vivo no JD nesta sexta-feira, que é feriado para muitas pessoas. Agora a gente troca um pouquinho de assunto e fala sobre as informações da área policial, da área da segurança pública. Por volta das 3 da tarde de ontem, um homem a cavalo executou um adolescente de 17 anos aqui em Santa Maria. E aí a Brigada Militar foi acionada por moradores do bairro Santa Marta após terem ouvido os disparos de arma de fogo. De acordo com relatos, uma vítima estaria caída no chão. Chegando ao local, os policiais identificaram o corpo do adolescente de 17 anos que estava no pátio da residência onde morava. Testemunhas ainda afirmaram ter ouvido cerca de 6 disparos, dos quais 3 atingiram o jovem. Segundo a polícia, o atirador se aproximou da residência a cavalo, vestindo um moletom escuro e bermuda. Este foi o 23º homicídio do ano de Santa Maria e o 7º no mês de abril. Mas não para por aí, porque irmãos morreram assassinados a tiros no Beco da Tela hoje aqui em Santa Maria. Uma mulher e um homem foram baleados na tarde desta sexta-feira aqui na cidade, no local conhecido como Beco da Tela. Os dois eram irmãos e foram identificados como Andrés dos Santos, de 29 anos, e Leandro Santos dos Santos, de 39. Andressa morreu na hora. Leandro chegou a ser levado ao Hospital Universitário de Santa Maria, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morto na tarde de hoje, por volta das 13h30. Com mais estes casos, Santa Maria então registrou o 24º e o 25º homicídio do ano, somando 9 somente no mês de abril. Todos esses detalhes você confere em bei.net.br e também em diariosm.com.br. E uma operação policial em um assentamento na cidade de Itacurubi resultou na prisão de um homem. A operação da Polícia Civil, em conjunto com a Brigada Militar, resultou na prisão de um traficante de 31 anos. A prisão aconteceu ontem à tarde, quando os policiais apreenderam também drogas e uma arma enquanto cumpriam o mandado de busca e apreensão junto ao assentamento. Conquistas da luta no interior de Itacurubi. Policiais da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas da Polícia Civil investigavam o tráfico de drogas na região e solicitaram à Justiça ordem judicial. Durante as buscas foram encontradas e apreendidas buchas de cocaína e um tijolo de maconha. Também foi apreendida uma quantia em dinheiro, uma balança de precisão, uma espingarda calibre 12, munições intactas e deflagradas de mesmo calibre da arma, além de insumos para a recarga de munição. E proprietários de uma ótica foram rendidos durante um assalto em São Vicente do Sul. Uma dupla armada anunciou assalto à ótica e à joalheria por volta das 4h30 da tarde, no centro do município de São Vicente do Sul, na terça-feira. Durante o crime, os ladrões renderam os proprietários e o amarraram no fundo da loja. Após o crime, os suspeitos fugiram em uma motocicleta, levando mercadorias que não foram divulgadas pelas autoridades. Em 2021 e 2022, o endereço já havia sido alvo de ladrões, mas no local funcionava outra joalheria. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. E a segunda gráfica mais antiga do estado é de Santa Maria. A gráfica Palote comemora 100 anos no dia 23 de abril.
é do bairro Patronato que diversos materiais impressos saem e se espalham pelo país. O ponto de partida é a Gráfica Palotti e sua história faz parte de Santa Maria e região. Esta é uma das unidades das 340 mil produzidas mensalmente aqui na Gráfica Palotti. Ela que comemora seu centenário neste ano. Sendo a segunda mais antiga do estado, tem um time que acompanha as mudanças da produção editorial, principalmente na era do online. Denise está há 35 anos neste desafio. Eu me formei na época em comunicação visual, que hoje é o desenho industrial, e já fiz estágio aqui dentro e fui ficando também. Passei para atendimento. Quando nós mudamos de uma fase que era tipográfica, mudamos para o offset, entendeu-se na época que era necessário alguém que tivesse o conhecimento de como esse processo acontecia, e aí eu trabalhava na época na parte de arte, e aí fui convidada para ser do atendimento, para fazer esse meio de campo com os clientes, porque já eram outras demandas, outras dúvidas, outras perguntas, então eu passei para o atendimento. De lá para cá eu permaneço no atendimento, né? Então crescemos bastante em tudo, em conhecimento, em tecnologia. A Palotti foi se ajustando e nós com ela, né? Entre livros, revistas, catálogos, apostilas, ao tipo e a quantidade de folhas, o acabamento em uma capa dura ou não, em material envernizado, fosco ou brilhante, quem trabalha com isto acredita que estes são alguns dos componentes que constroem a experiência diferenciada de ler o material impresso. Sempre digo que o mercado, o papel, o impresso, assim, ele tem, vamos dizer assim, sofrido também com a ascensão, vamos dizer assim, da tecnologia, mas é uma realidade que sempre está presente, né? A experiência que nós fazemos com o papel é sempre uma experiência diferente do que o digital, enfim. Então, nós temos essa expectativa de que, com as adequações dos novos tempos, o papel vai ter ainda bastante espaço na sociedade. Nesse universo, a leitura compartilhada é um dos caminhos prósperos por meio de espaços em que várias pessoas leem um livro e depois discutem sobre o seu conteúdo, os chamados clubes de leitura. Um aspecto interessante deste tempo, há um crescimento bastante grande de clubes de leitura. Então é um mercado que se abriu aí, a pandemia talvez tenha acelerado um pouquinho isso, e nós estamos então com a nossa estrutura atendendo assim diversos clubes de leitura aqui do Rio Grande do Sul e também alguns aí a nível nacional. Na Gráfica, que já imprimiu obras de grandes editoras e inúmeros clássicos da literatura, trabalha há mais de 30 anos Sidney. Ele é o primeiro a ver o material impresso, que até então só estava em um arquivo de texto. Eu vim do colégio, eu estudava ali, e aí fui crescendo aqui dentro da empresa, fui passando por setores. Quais setores tu já trabalhou? A coladeira, fui para a chapa e depois para a impressão. Quanto tempo está na impressão? Acho que uns 28 anos já. Parabéns a todos os profissionais que fizeram parte da Gráfica Palotti e que ainda fazem história aqui em Santa Maria e em todo o Rio Grande do Sul. A gente vai para o intervalo agora aqui no JD, mas antes, você que nos acompanha pela TV Diário e redes sociais, confere ao vivo as imagens do Morro das Antenas, câmera exclusiva da TV Diário. Nesse momento, 21 graus, agora são 6 horas e 22 minutos. Ainda hoje a gente vai falar sobre a previsão do tempo, porque Santa Maria registrou a maior amplitude térmica do ano, até agora uma das maiores do Rio Grande do Sul e do Brasil, na tarde desta sexta-feira. Foi de 7,7 graus de manhã a 27,9 à tarde. Nós já voltamos ao vivo com o Jornal do Diário. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends, come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends.
Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro. É igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. Estamos de volta ao vivo com o Jornal do Diário e neste feriado a gente tem convidado também, né? O Rodrigo está aqui conosco, Rodrigo Miller, ele porque vai falar um pouquinho sobre os paleontólogos da Universidade Federal de Santa Maria que descobriram uma nova espécie de réptil na Quarta Colônia. Não é a primeira vez, né, Rodrigo? E essa descoberta, ela pode ajudar na ciência a construir novas hipóteses sobre a evolução dos dinossauros, já que essa é uma informação muito importante para entendermos um pouco mais a evolução das espécies. O Rodrigo, ele é paleontólogo da Universidade Federal de Santa Maria e justamente vai falar sobre isso. Rodrigo, para começar, essa espécie encontrada tem um nome difícil, é que ela não é considerada um dinossauro de fato, mas um cinessauro. É isso? Explica pra gente, tu pode nos explicar essa diferença dessas espécies e como que vocês conseguem perceber, né? Boa tarde. Boa tarde. Os silessauros, eles são muito próximos dos dinossauros do ponto de vista evolutivo, até para alguns autores, né, até o nosso grupo de pesquisa, eles poderiam já ser dinossauros, mas eles ainda têm algumas diferenças dos dinossauros típicos, principalmente no que diz respeito à articulação entre o fêmur e a bacia, a cintura pélvica. Então não é exatamente idêntica dos dinossauros, que geralmente é perfurada e o fêmur se encaixa perfeitamente ali. Nesses animais ainda não é. Fora algumas outras coisas mais técnicas, né? É isso que permite ver essa diferença. E sobre essa espécie, esse nome dado, né? Amanasaurus nesbitt, é isso? Qual é o significado dessa origem dele? O Amanasaurus significa lagarto da chuva, porque esse fóssil ele vem de estratos onde a gente sabe, né, através de vários estudos. A gente tem umas imagens ali, se tu quiser, narrando pra gente. Justamente, esses animais, eles vêm desses estratos, essas camadas rochosas, de um momento em que a gente nota que havia mais umidade na Terra, então provavelmente muito mais chuva. Então por isso seria o lagarto da chuva. E Nesbitt é uma referência ao Dr. Sterling Nesbitt, que é um paleontólogo norte-americano, que já estudou muito esse grupo de animais, né? Ele inclusive colabora com a gente também em alguns estudos, então a gente fez essa homenagem a ele.
Que bacana. E onde vocês encontraram especificamente? Porque lá eu já acompanhei fiz algumas reportagens, né? Já acompanhei aí outros paleontólogos do CAPA que também estão sempre pesquisando, nos chamam, porque realmente chama atenção essas descobertas, né? Onde que vocês encontraram esse último? Esse fóssil é do município de Restinga Seca. E isso é interessante porque lá a gente não tinha nenhuma espécie específica dali, né? A gente tem alguns fósseis ali, mas nenhuma espécie que havia sido nomeada ali de Restinga Seca. Então é o primeiro dinossauro, ou o primeiro réptil extinto que foi encontrado em Restinga Seca, né? Já teve em São João do Polese também, sim, né? Inclusive esse é um sítio que fica bem próximo de São João do Polese, né? Quase na divisa, mas esse é do território de Restinga Seca mesmo. Provavelmente eles eram amiguinhos. Sim, eles conseguiram chegar até Polese mesmo. Com certeza. E qual a importância para a ciência ter encontrado para vocês, né? Que pesquisam, que fazem trabalhos, porque não deve parar por aí. Quando vocês encontram, vocês continuam pesquisando, trazendo aí outras informações. Qual a importância para a ciência? Sim, a gente sempre continua pesquisando, né, nas regiões ali, principalmente agora que a gente sabe que esses animais estão presentes ali. A ideia é continuar encontrando novos fósseis deles, né? Até porque esse é um material bastante fragmentário. A ideia é continuar buscando mais ossos para conseguir entender ele melhor. E do ponto de vista evolutivo, a importância para a ciência é que esses animais, né, como a gente falou antes, eles são de um grupo que poderia ser próximo dos dinossauros, mas não dinossauros. Aí se acreditava que quando surgem os dinossauros verdadeiros, esses animais eles iriam, digamos que, sofrer com a competição com os dinossauros e iriam diminuir de tamanho. Mas a gente viu, né, analisando o tamanho dos ossos, que eles não diminuíram de tamanho. Então essa competição que se acreditava que ocorreu, provavelmente não afetou o tamanho corpóreo desses animais. Então não foi era uma hipótese, né, que a gente consegue derrubar com essa descoberta. Perfeito, que bacana, Rodrigo. E essa descoberta impacta para vocês de que forma, né? Dá apoio, né, sobre o Centro de Pesquisa Paleontológica da UFSM. Vocês realizam junto ao centro, junto ao CAPA, né? Então essa descoberta impacta de que forma também o CAPA? Sim, cada vez mais, cada descoberta que a gente faz acaba reforçando a importância dos fósseis da região, que mais pesquisa deve ser feita, né? E esse era um grupo fóssil que nessas camadas não era conhecido, né? Então mostra que a gente ainda está longe de conhecer tudo que a gente precisa. Então continuar fazendo trabalhos de campo, né? As visitas periódicas aos sítios. Então só reforça, né, essa necessidade de continuar escavando na região. Pois é, ali naquela região, né? Vocês, desde quando que vocês fazem essas escavações? Como que começou essa dúvida, essa pesquisa? Por que ali na região da Quarta Colônia? Essa é uma região que ela tem muitos sítios fossilíferos. A gente tem aqui em Santa Maria, também tem outros pontos do estado, mas ali em específico a gente tem muitos fósseis, muitas áreas de exposição, e já se escava ali tem mais de 30 anos. O nosso grupo de pesquisa está fazendo uns 10 anos mais ou menos que trabalha ali. Mas já fazem muitos anos, né, que se escava. E depois que vocês descobrem aí fósseis, enfim, raros ou não, né? A maioria deve ser raros, acredito eu. Qual é o trabalho pós, né? Após que se descobre, que faz escavação. E a escavação, já aproveito para perguntar, não é só um dia, né, Rodrigo? Como é que funciona para quem não sabe? Sim, na verdade nem sempre vai ser uma escavação, né? A gente vai fazendo visitas aos sítios, procurando algum fragmento, alguma coisa exposta. E no momento que a gente constata realmente a presença de um fóssil, alguma coisa mais interessante, aí que a gente vai escavar ali para ver se tem um osso só, se tem um esqueleto mais inteiro. Então a gente vai mantendo esses pontos de escavação, retornando periodicamente. E desculpa, eu não lembro qual era o restante da pergunta. Então, o que vocês fazem depois, né? Sim, depois que vocês descobrem, né? Fazem escavações ou não, e o que vocês fazem? Como é que é o trabalho de vocês? Então, depois de escavar, ele vai ir para o nosso centro, onde a gente vai fazer a preparação mecânica, que a gente chama, que é remover toda a rocha que está envolvendo o material, né? Porque ele está dentro da rocha mesmo, é um material duro. Então, a gente tem que fazer essa preparação, depois o que a gente chama de estabilização, que é aplicar algumas resinas para deixar o fóssil mais resistente, e aí sim ele vai poder ser estudado. Daí a gente faz todas as pesquisas possíveis e ele vai para a nossa coleção científica, ou para a nossa exposição, né, onde as pessoas vão poder visitar, conhecer o material. O CAPA é um dos lugares, né? Tem mais algum outro em Santa Maria, na região? Aqui mesmo, assim, o CAPA ele é um centro de pesquisa, mas tem uma exposição, né? A gente tem outros museus aqui em Santa Maria, tem alguns. A gente vai ter também em Porto Alegre, Candelária, Mata, São Pedro. Tem áreas de exposição com fósseis, né? Geralmente onde tem os campings da universidade. Geralmente é atrelado a uma instituição de pesquisa, seja da universidade, mas também pode ser, às vezes, um próprio museu municipal, né? Como é o caso de Mata, ali em São Pedro, Candelária. Aí deixa exposto lá para o pessoal conhecer. E por que qual é a hipótese para vocês dessas espécies estarem habitadas aí na região?
Sim. Aqui a gente tem uma área, vários pontos fossilíferos que são muito ricos em fósseis. Então a gente imagina que naquele momento, né, no momento em que esses animais existiram, a gente tinha um ambiente muito rico, um ambiente florestal, com corpos d'água. Então existia já uma biodiversidade muito ampla naquele momento. E por isso que hoje em dia a gente acaba tendo acesso a toda essa diversidade, né, de animais. Você sabe a idade desses fósseis? Sim, a gente tem diferentes níveis, né? Esse em específico tem cerca aí de 233 milhões de anos. E aí surge aquela dúvida, né? As pessoas ficam se perguntando, mas como que um osso dura tantos milhões de anos? E a gente sempre reforça que a gente não está mais falando do osso, né? O que a gente tem aqui é basicamente um mineral. É uma rocha que tomou a forma do osso, né? Então, os minerais que estão naquele ambiente, eles penetram nos poros do osso e com o tempo se transformam em uma pedra, né? Chamam de petrificação, algo assim, né? Mas é um outro processo, ele é bem complexo e é isso que permite que o fóssil dure tantos milhões de anos, né? Vocês, claro, vocês estudam, não confundem com a pedra, mas quem vê a olho nu pode parecer uma pedra, né? Sim, a preservação de muitos fósseis daqui é tão boa que dá para confundir, né? É só pegando mesmo que a gente vai notar a diferença do peso, a própria textura, a composição do fóssil vai ser diferente. Esses ficam para exposição, né? Mas eu lembro que a gente foi fazer uma reportagem ali em São João do Polese, Vale Vêneto, que muitas descobertas acabam virando aí móveis, mesas, né? Isso é natural? Vocês deixam para exposição? Como é que funciona? Não, na verdade isso acontece com os troncos fossilizados, né? Acontecia, né? Na verdade, todo fóssil ele é patrimônio da União. Então ele deve ser tombado em uma instituição de pesquisa ou que consiga, né, salvaguardar ele adequadamente. Então, transformar em um móvel, alguma coisa é errado, né? Se fazia antigamente, mas hoje em dia não se faz mais. No CAP ele fica para exposição, mas claro, vocês têm todo o cuidado, né? Se passa algum produto também, Rodrigo? Sim, a gente tem um produto que é chamado de paraloide, que é uma resina. A gente dilui em acetona, né? Faz uma composição. E aí vai aplicando várias vezes no fóssil, né? Ele passa por várias sessões que vai deixar ele mais resistente. Ela vai penetrando, deixando ele resistente, porque do contrário, se a gente fosse manusear sem aplicar nada, ele ia se desfazer. Apesar de ser uma rocha, ele é muito frágil ainda. E como que vocês descobriram que lá em Restinga Seca poderia ter? Alguém avisou? Como é que foi essa descoberta, essa última descoberta? Sim. A gente tem vários pontos já à disposição de rochas mapeados. Então a gente sabe onde tem o tipo de rocha que nos interessa, que é essa aí de 230 milhões de anos. Então onde tem essa rocha, a gente vai fazendo essas visitas periódicas. E esse é um sítio que já se estuda há mais de 20 anos. Então a gente já está indo várias vezes ali. Só que esse é um material muito raro, né? Por isso a gente ainda não tinha nada desse grupo. Mas tem outros fósseis ali que a gente já encontrou. E tem gente morando ali na região, ainda tem, né? Casas, enfim, que também pode entrar em contato com vocês. Sim. Inclusive, essa é uma propriedade particular, né? O dono da terra, ele conhece o nosso trabalho já, né? Então ele já tem esse conhecimento de que a gente entra lá para procurar fósseis, né? E no geral a gente tem essa boa relação com os moradores. Eles até entram em contato mesmo para avisar, tem algo diferente aqui, se puderem viver. Perfeito. E vocês têm um grupo muito grande de paleontólogos da Universidade Federal de Santa Maria, fazem também pesquisas e descobertas da região, na cidade, tem outros locais que vocês estão mapeando? Bom, na UFSM a gente vai ter um laboratório que é de Santa Maria e a gente tem o CAPA que fica em São João do Polese. A nossa área de atuação principal é na Quarta Colônia, o CAPA, né? Mas aqui em Santa Maria tem esse laboratório que atua nos sítios daqui de Santa Maria também. O que mais que vocês acharam aí que é uma descoberta de milhões de anos? Bom, a gente vai tem vários dinossauros, né? Mas nem tudo que é fóssil é dinossauro. Então a gente tem dinossauros, tem parentes próximos. A gente também tem fósseis de animais que são muito próximos de mamíferos, né, o nosso grupo, mas que ainda não são mamíferos, então nos ajuda a entender como foi que esse grupo, que a gente faz parte, surgiu. Tem alguns répteis de linhagens que já foram completamente extintos, com características até muito bizarras, né, alguns com bicos, com armadura, com espinhos, né, então tem muita diversidade. Animais que não são muito conhecidos na cultura assim, mais pop, digamos, né, não são tão conhecidos como um tiranossauro, Velociraptor, mas que são muito interessantes e a gente espera que com o tempo, né, comecem a ser conhecidos. E esse é o lagarto, né? Isso, lagarto da chuva. Lagarto da chuva, tá certo. Obrigada, viu, Rodrigo? Tu que veio representar aí os paleontólogos e fez parte dessa pesquisa e de tantas outras. A gente agradece a tua presença ao vivo aqui no Jornal do Diário nessa sexta-feira, nesse feriado que vem outras descobertas, né? Sim, tomara. Obrigado pelo espaço. Obrigada. A gente vai para o intervalo aqui no Jornal do Diário. Já voltamos com mais informações ao vivo para vocês.
Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55-3213-7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Quem anda pelas ruas de Santa Maria já percebeu a transformação que está acontecendo na nossa cidade. São obras por todos os cantos para dar mais dignidade, segurança e conforto à nossa gente. Porque, para nós, investir em infraestrutura é investir em qualidade de vida. Mantenha o seu IPTU em dia e nos ajude a seguir transformando o coração do Rio Grande. Prefeitura de Santa Maria, a cidade cuidando das pessoas. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Estamos de volta ao vivo com o Jornal do Diário desta sexta-feira, feriado, dia 21 de abril, feriado de Tiradentes. Desde 2008, a Organização Nacional das Nações Unidas reconhece abril como mês da visibilidade e conscientização sobre o transtorno do espectro autista. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 160 crianças no mundo tem o transtorno. Em Santa Maria, o diálogo, o respeito e o acolhimento impulsionam as instituições e entidades sociais a promoverem diversas atividades. Promovido pela Faculdade Integrada de Santa Maria e o Centro de Referência em Transtorno do Espectro Autista, Compreender para Atuar, a primeira rústica santamariense pela conscientização do autismo ocorrerá no dia 23 de abril com diversas categorias. A dona de casa, Carla Thaís Azevedo Fornazari, já começou a se preparar para o evento, que será curtido em família. A gente vem se preparando, né? Eu corro já faz um tempinho e fiquei bem animada, né, de poder participar do evento. E a Beatriz e eu tenho um mais velho, o Pedro, também vão participar, só não vão correr, mas vão participar da caminhada. Então, vai ser um passeio em família, né? Poder estar junto ali e curtir o momento. Aos 9 anos, Beatriz foi diagnosticada com um transtorno do espectro autista. A adolescente, que tem o balé e a pintura como hobbies, frequenta o Centro Compreender para Atuar desde setembro de 2020. Ao falar da rústica, Beatriz abre um sorriso. Já estou me preparando, eu adoro fazer exercícios. Eu fico cansada quando eu fico correndo muito. Então, e por enquanto eu vou ficar caminhando.
Mais do que participar da rústica e dar visibilidade à temática, Carla Thaís espera que o evento seja um momento de acolhimento entre pais, amigos e pessoas que têm o transtorno. Desde novembro de 2019, o Centro Compreender para Atuar é uma referência em atendimento ao transtorno. Atualmente, o espaço atende cerca de 200 famílias, realizando 1.500 atendimentos por mês. Conforme o diretor-geral da FISMA, Ailo Sacol, a rústica foi pensada a partir da necessidade de falar sobre o autismo com a comunidade. Se espera que movimente a temática, que ponha, através do esporte, mais visibilidade para essa temática, e que as pessoas possam discutir, refletir sobre, não só sobre o transtorno, mas também sobre o diagnóstico e também o tratamento, o acompanhamento, né? O autismo é um transtorno de neurodesenvolvimento que compromete a comunicação e interação social do indivíduo, estando associado muitas vezes a padrões de comportamento repetitivos e restritivos. Por iniciar na infância, é recomendado que pais ou responsáveis fiquem atentos a alguns sinais a partir dos 6 meses de idade da criança. A educadora especial e coordenadora técnica do Centro Compreender para Atuar, Jéssica de Oliveira, destaca a importância de contar com um profissional especializado nesse processo. Então, se a gente for pensar assim nesses pais que estão percebendo alguma questão do seu filho, procura o profissional, né, segue essas orientações, porque esse profissional provavelmente, se for de uma área médica, vai indicar para fazer uma avaliação investigativa ou até mesmo para fazer uma intervenção precoce, porque nem sempre, né, a gente pode já dizer, é uma questão de autismo. Não, às vezes é um atraso no desenvolvimento, mas é importante a gente perceber esses sinais de alerta, porque caso seja o transtorno do espectro autista, né, diagnosticado essa criança, quanto antes a gente inicia a intervenção precoce, melhor é o desenvolvimento, né? Tanto social, cognitivo, em todos os âmbitos do desenvolvimento global dessa pessoa. Neste domingo ainda tem rústica, né, de conscientização sobre o autismo. E ainda falando sobre isso, o governo do estado anunciou a criação de 30 novos centros de atendimento em saúde especializados em caso de transtorno do espectro autista. O ato contou com a presença do governador Eduardo Leite e da secretária de Saúde, Arita Bergman. Para a implementação dos centros, serão destinados cerca de R$2 milhões por mês com recursos pelo Estado, sendo que 70 mil para o custeio de cada uma das unidades. O governo do estado anunciou a criação de 30 novos centros de atendimento em saúde especializados em casos de transtorno do espectro autista, e o edital para a seleção de propostas técnicas para a implementação das unidades. O ato ocorreu na sede da Procergs em Porto Alegre, com a presença do governador Eduardo Leite e da secretária da Saúde, Arita Bergman. Para a implementação do centro, serão destinados R$2 milhões mensais em recursos pelo Estado, sendo R$70 mil para o custeio de cada uma das 30 unidades. A proposta prevê que cada um dos serviços tenha capacidade para beneficiar 150 usuários, chegando a 1.200 atendimentos por mês com equipes multidisciplinares de profissionais qualificados em transtorno do espectro autista. Em um primeiro momento, serão habilitados 18 centros dos 30 que estão previstos. Como parte da rede do TEA Acolhe, os centros vão oferecer atendimento especializado, reduzindo o tempo de espera das famílias. Os centros de atendimento serão implementados em todo o estado e escalonados de acordo com as necessidades das regiões. O edital será lançado no dia 28 de abril e vai contemplar os 18 primeiros centros. Na sequência, haverá uma nova etapa para implementar os restantes. Atualmente, a rede TEA Acolhe conta com 7 centros macro-regionais e 28 centros regionais. Então, um passo importante, né, investimento alto que o governo do estado faz, cerca de 1.400.000 por mês. A gente está falando aí de mais de 15 milhões de reais no ano, e só no centro de atendimento, mais o recurso que a gente já faz no centro de referência. A gente está falando de uma política pública que vai a quase 30 milhões de reais por ano de investimento, e que tenho certeza vai significar melhores condições de desenvolvimento para tanto crianças quanto jovens, todos aqueles que por esses centros passarem, porque terão um apoio de psicoterapeutas, terapias ocupacionais, fonoaudiólogos, fisioterapeutas,
toda a estrutura que ajuda a desenvolver essas crianças e jovens com transtorno de espectro autista. A gente vai para o intervalo aqui no Jornal do Diário, mas antes, você que nos acompanha por imagens, vai ver como está o movimento ao vivo agora na Avenida Nossa Senhora das Dores, com a Rua Pinto Bandeira. Já escureceu, já está noite aqui em Santa Maria, porque são 6h48. Tem bastante movimento no local, nesse momento está bem iluminado. Nós já voltamos com mais informações ao vivo para vocês. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. Ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. Quem anda pelas ruas de Santa Maria já percebeu a transformação que está acontecendo na nossa cidade. São obras por todos os cantos para dar mais dignidade, segurança e conforto à nossa gente. Porque para nós, investir em infraestrutura é investir em qualidade de vida. Mantenha o seu IPTU em dia e nos ajude a seguir transformando o coração do Rio Grande. Prefeitura de Santa Maria, a cidade cuidando das pessoas. Estamos de volta ao vivo com o Jornal do Diário desta sexta-feira, 21 de abril. Entre os projetos aprovados na Câmara de Vereadores de Santa Maria está o que institui o programa Empresa Amiga da Escola, de autoria da vereadora Lucy Duarte, do PDT, a tia da moto. Por meio da iniciativa de empresas, elas podem contribuir com doações para melhorar as estruturas e o funcionamento das escolas da rede municipal. Em entrevista ao programa F5 da CDN, a vereadora, que também é professora municipal, disse que foi desafiada pelo Núcleo de Tecnologia Educacional da Secretaria Municipal de Educação a apresentar a proposta devido às dificuldades que alunos da periferia, por exemplo, enfrentam para ir até o centro. Isso nada mais pessoal, que a empresa que está sendo amiga daquela instituição poder colocar a sua logomarca e a escola poder também valorizar,
reconhecer e fazer uma homenagem. Vamos lá na formatura do final do ano. A escola, a empresa X pintou as salas de aula. E aí tem a formatura. Por que que a escola, junto com os pais, junto com os alunos, não pode fazer uma homenagem àquela empresa? Hoje, até a lei ser sancionada, não pode. Então veio por isso, exatamente para abrir mais espaço. E aí tem um adendo nessa lei. Quantos pais de alunos nossos trabalham em empresas na nossa cidade? E eles, como pai de aluno, não pode divulgar a empresa que ele trabalha, porque não é permitido. Então, esta é a intenção da lei. Eu sempre defendi, desde que entrei para lá, e antigamente, sem nunca ter pensado um dia em entrar para a política eletiva, eu sempre pensei o quanto é importante salutar a parceria público-privada. Porque nós estamos chamando a sociedade civil a também assumir um compromisso com a educação formal, e que hoje muitos deles ajudam e ficam no anonimato, não porque querem, mas porque precisam. É claro que a gente respeita todas as opiniões. Tem empresas que preferem não ser identificadas com aquilo que fazem em nome da educação. A gente respeita, mas tem aquelas, principalmente o microempresário. Aquele empresário que tem o mercadinho na comunidade aonde tem a escola. Chega a festa junina, esse empresário dá o suco de uva, esse empresário da pipoca, esse empresário da rapadura, e tu não pode botar sequer no som da festa, tu colocar um agradecimento para essa empresa, para esse mercado. Essa é a intenção desse projeto, foi criado com esse viés. Que bom, então, que esse projeto já foi aprovado. Vamos falar um pouquinho da previsão do tempo. O feriado começou com temperaturas de inverno no Rio Grande do Sul. Santa Maria registrou a menor temperatura do ano até agora, mínima de 7,7 graus. A gente vai ver na tela como deve se comportar o tempo nos próximos dias aqui em Santa Maria. Além da baixa temperatura, a cidade também registrou chuva de meteoros, que a gente já fala sobre isso. Antes, na tela, então, você confere sábado, domingo, segunda e terça. Sábado, amanhã a mínima também deve ser de 9 graus, temperatura baixa, e a máxima pode chegar aos 25 graus, tem sol, não tem mais previsão de chuva. Domingo, segunda e terça, as mínimas um pouco mais altas e o calorão volta um pouquinho nas máximas. Hoje, inclusive, teve uma grande amplitude térmica. Santa Maria registrou a maior amplitude térmica do ano até agora e uma das maiores do Rio Grande do Sul e do Brasil, porque fez a temperatura, a amplitude térmica quando tem a diferença muito grande da mínima para a máxima. Então, a mínima foi de 7,7 graus hoje e a máxima chegou aos 27,9 graus. A gente fala agora, então, da chuva de meteoros que Santa Maria presenciou na noite de ontem, porque pôde ser observada por volta das 11 horas da noite de ontem a chuva de meteoros que você confere, então, aí nas imagens nesse momento na tela. Ontem à noite pôde ser observada essa chuva de meteoros aqui em Santa Maria. E antes de encerrar o Jornal do Diário, também tem um convite para você aproveitar amanhã o Bric da Vila Belga, tem também ainda o Conecta Distrito e a trilha aquática que ocorreu hoje e também vai ocorrer amanhã. A Associação Santamariense de Esportes Náuticos e o Grupo Bandeirantes da Serra, também de Santa Maria, estão realizando hoje e amanhã uma trilha aquática pela região central. Nas duas primeiras etapas estão envolvidas as cidades de Dona Francisca e Agudo. Nesta sexta-feira foram realizados 32 quilômetros do trajeto e no sábado vai ser realizado o percurso de mais de 18 quilômetros. O evento está sendo oficialmente chamado de Trilha Aquática do Rio Jacuí e é considerada a primeira do Rio Grande do Sul a ser inserida na rede brasileira de trilhas de longo percurso. A gente vai encerrando o JD desta sexta-feira.
Amanhã a gente se encontra a partir das 6 horas da tarde, ao vivo, com as informações do sábado, do fim de semana. Você fica agora com a segunda edição do programa Sala de Debate com o Rogério Kerber e seus convidados. Ótimo restinho de feriado para vocês e a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau. Jornal do Diário. Oferecimento Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital